Marcelo decidiu trocar a própria esposa pela amante. Ali mesmo, na frente de todo mundo. Ele achou que seria a humilhação mais forte que Marina poderia passar na vida. Só que ele não fazia ideia de quem entraria naquele salão alguns minutos depois. Marcelo, isso é sério? O salão inteiro ficou em silêncio. Marina estava parada no meio do evento, segurando com força a pequena bolsa preta que tinha nas mãos. Na frente dela, Marcelo segurava a mão de outra mulher, uma loira alta, vestido vermelho, um sorriso de deboche no rosto. Ele soltou uma risada curta. Lógico que é. Já passou da hora de todo mundo saber. Algumas pessoas perto trocaram olhares. Um garçom parou no meio do caminho com a bandeja na mão. Marina piscou devagar, tentando entender se aquilo era real. Você trouxe ela até aqui? A voz dela saiu baixa. A mulher do lado de Marcelo deu um passo à frente. Prazer, Nicole. Dois convidados cochicharam perto do bar. Marcelo soltou a mão da amante só para ajustar o paletó, como se estivesse fazendo um anúncio importante. Cansei de fingir, Marina. Aqui todo mundo já sacou. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras ficaram paradas, curiosas. Nicole cruzou os braços e olhou para Marina de cima a baixo. Fica tranquila. Isso já era meio óbvio faz tempo. Uma taça tilintou quando alguém apoiou ela depressa demais na mesa. Marina respirou fundo. Você está fazendo isso aqui? Agora? Marcelo deu de ombros. É o melhor lugar. Assim ninguém vai ter que ouvir versões diferentes depois. Um grupo perto da entrada começou a murmurar. Eu e a Nicole estamos juntos, e não vou mais esconder isso. Nicole sorriu de canto. Marina ficou imóvel por alguns segundos. Os olhos dela percorreram cada rosto ali, gente que ela conhecia há anos. Alguns evitavam olhar diretamente para ela. Outros pareciam até estar esperando o próximo capítulo. Marcelo chegou um pouco mais perto. Então facilita as coisas para todo mundo. Não faz barraco. Um homem perto da mesa soltou uma risada baixa. Marina engoliu seco. Você trouxe a sua amante para me substituir? Marcelo esboçou um sorriso frio. A verdade? Sim. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Nicole passou o braço por baixo do dele. Olha, melhor você ir se acostumando. O silêncio ficou pesado no salão. Marina apertou a bolsa com mais força. O rosto dela parecia calmo, mas as mãos tremiam. Marcelo inclinou a cabeça. Ou você prefere que eu explique tudo aqui mesmo? Um grupo se aproximou um pouco mais para ouvir. Marina não respondeu. Por alguns segundos, ninguém falou nada, até que a porta do salão se abriu. O som ecoou no espaço vazio. Algumas pessoas olharam para a entrada. Um homem alto entrou com calma no salão. Terno escuro, postura firme. Caminhou direto, sem hesitar, e então parou do lado da Marina. O rosto do Marcelo mudou na mesma hora. Ele ficou pálido. Não, isso não. Nicole franziu a testa. Quem é esse? O homem colocou a mão com cuidado nas costas da Marina. Ela ergueu o olhar e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Marcelo deu um passo para trás. Você trouxe ele até aqui? Marina respirou fundo. O salão inteiro agora olhava, mas tinha uma pergunta que ninguém conseguia ignorar. Quem era o homem do lado dela, que tinha acabado de fazer o Marcelo perder toda a confiança que ele tinha? O salão continuava em silêncio. Marcelo ainda olhava fixamente para o homem do lado da Marina, como se tivesse visto um fantasma. A mão dele apertou a taça com tanta força que o vidro chegou a estalar. Foi aí que a Nicole soltou uma risadinha curta. Ah, pelo amor de Deus, aí trouxe um segurança? Algumas pessoas riram baixinho, mas a Marina não reagiu. Só observou o Marcelo por alguns segundos. Um olhar estranho, calmo demais para alguém que tinha acabado de ser humilhada daquele jeito. E foi naquele instante que um detalhe chamou a atenção dela. O relógio no pulso do Marcelo, um relógio que ela conhecia muito bem. Aquilo bateu como um soco, porque aquele relógio tinha sido o primeiro presente caro que ela deu para ele.
muitos anos atrás. E, de repente, 3 lembranças vieram de uma vez. Você acredita mesmo em mim? A voz do Marcelo era muito diferente naquela época. Eles estavam sentados num bar pequeno em São Paulo, lá pelos lados da Vila Madalena. Nada de luxo. Mesa simples, um ventilador barulhento girando no teto. Marcelo usava uma camisa social barata e parecia nervoso. Acredito sim, respondeu Marina. Ele soltou uma risada incrédula. Todo mundo acha que esse negócio vai quebrar. Ela segurou a mão dele. Então, deixa eles pensarem o que quiserem. Marcelo olhou para ela por alguns segundos, como se tivesse acabado de encontrar alguém que realmente estava do lado dele. Naquele dia, ele prometeu uma coisa. Quando tudo der certo, você vai ser a primeira pessoa que eu vou agradecer. Meses depois, a empresa dele começou a crescer. Primeiro devagar, depois rápido demais. E foi aí que tudo começou a mudar. Você não precisa mais vir nesses eventos. A voz do Marcelo já não era a mesma. Eles estavam na sala do apartamento novo, muito maior que o antigo, lá no Itaim. Marina segurava um convite na mão. Por que não? Marcelo pegou o paletó. Porque são reuniões de negócio, não é seu ambiente. Ela franziu a testa. Mas antes eu sempre ia. Ele soltou um suspiro irritado. Antes era diferente. Marina ficou quieta. Diferente como? Marcelo olhou para o celular. Agora eu tenho que lidar com gente importante. A frase ficou pairando no ar. Umas semanas depois, Marina ouviu uma coisa que nunca devia ter ouvido. A porta do escritório estava entreaberta e a voz do Marcelo vinha de dentro. Fica tranquila. Ela não percebe nada. Outra voz feminina riu. Marina congelou. Minha esposa ainda acha que eu sou o mesmo cara de antes. Mais risadas. O coração dela bateu tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Naquela noite, Marina não fez escândalo, não chorou, não brigou. Só sentou na sacada do apartamento, olhando as luzes da cidade, e pela primeira vez entendeu uma coisa. O homem por quem ela tinha lutado já não existia mais. Então ela tomou uma decisão. Se o Marcelo queria transformar aquela história num jogo, ela ia esperar o momento certo para virar o tabuleiro. Um tilintar de taça trouxe tudo de volta. Marina piscou. O salão apareceu de novo na frente dela. Marcelo ainda estava ali parado, olhando para o homem do lado dela com o rosto completamente tenso. Nicole cruzou os braços. Alguém me explica o que está acontecendo? Mas a Marina não respondeu. Só inclinou a cabeça, observando o Marcelo com calma, como se estivesse esperando exatamente aquele momento desde muito tempo. Marina manteve o olhar firme no Marcelo por alguns segundos, naquele salão silencioso. Mas dentro da cabeça dela, tudo parecia voltar uns anos, para uma fase em que ela ainda acreditava que dava para consertar o que estava se quebrando, porque a verdade é que a Marina tentou. Tentou muito mais vezes do que qualquer um ali imaginava. Uma segunda-feira de manhã, bem cedo, apareceu no escritório do Marcelo com 2 copos de café. A secretária levantou a vista, surpresa. Ele está em reunião. Espero, respondeu Marina. Sentou na recepção e ficou lá quase 40 minutos. Quando o Marcelo finalmente saiu da sala, conversando com 2 empresários, parou ao ver a Marina. Você por aqui? Ela levantou com um sorriso pequeno. Trouxe café para você. Os homens do lado dele se entreolharam. Marcelo pareceu desconfortável. Tô ocupado agora. É rapidinho, disse Marina. Ele pegou o copo de café. Depois a gente fala. E saiu andando. Marina ficou parada no corredor com o outro copo ainda quente na mão. Naquela noite, tentou de novo. Marcelo chegou tarde, como vinha acontecendo cada vez mais. Ela já estava na mesa da cozinha com o jantar pronto. Fiz aquela massa que você gosta. Ele largou as chaves. Já comi. Ela piscou devagar. Nem avisou. Marcelo pegou o celular. Reunião. Marina puxou uma cadeira. Marcelo, a gente precisa conversar. Ele suspirou pesado.
Sobre o que agora? Ela demorou uns segundos antes de falar. Sobre a gente. Ele soltou uma risada curta, sem graça. Marina, não começa. Só quero entender o que está acontecendo. Marcelo apoiou na bancada da cozinha. Não está acontecendo nada. Ela cruzou os braços. Então por que você quase não está em casa? Ele ergueu as sobrancelhas. Porque eu trabalho. Você sempre trabalhou. Silêncio. Mas antes você voltava. Marcelo balançou a cabeça. Você está criando problema onde não tem. Marina sentiu o peito apertar. Tô tentando salvar nosso casamento. Ele pegou um copo d'água. Nosso casamento tá ótimo. O jeito frio como ele falou fez alguma coisa dentro dela tremer. Mas ela ainda não desistiu. Uns dias depois, Marina apareceu num evento da empresa dele. Um salão cheio de empresários, conversas altas e música baixa de fundo. Viu o Marcelo lá no fundo e foi aí que notou uma coisa estranha. Ele estava diferente, rindo alto, gesticulando, e do lado dele, uma mulher que a Marina nunca tinha visto. Uma mulher loira, vestido vermelho. Nicole. Marina caminhou até eles. Quando chegou perto, a conversa parou. Oi, disse Marina. Nicole sorriu. Oi, Marcelo pigarreou. Marina, essa é a Nicole. Trabalha no marketing. Nicole estendeu a mão. Prazer. Marina apertou. Igualmente. Mas tinha alguma coisa no olhar dos dois que revirou o estômago dela. De volta para casa, Marina perguntou no carro. Faz quanto tempo que vocês trabalham juntos? Marcelo olhava para a estrada. Uns meses. Você nunca comentou. Porque não era importante. Ela ficou em silêncio. Ela parece bem próxima. Marcelo soltou uma risada irritada. Agora você vai começar com ciúme? Marina virou o rosto para a janela. Só perguntei. Então para de inventar coisa. A conversa terminou ali. Mas as mudanças continuaram. Mensagem no celular de madrugada. Reunião que terminava cada vez mais tarde. Viagem de negócios de última hora. Um perfume diferente na camisa. Marina tentou ignorar. Tentou acreditar nas respostas rápidas. Mas a sensação de que alguma coisa estava errada só crescia. Até que, uma noite, ela tentou fazer uma coisa simples. Entrou no escritório do Marcelo em casa. Ele estava sentado na frente do computador. Você pode ver isso comigo? Colocou uns papéis na mesa. Eram documentos da empresa. Esse contrato aqui me pareceu estranho. Marcelo nem levantou a vista. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu sempre te ajudei com as contas. Ele fechou o notebook com força. Marina, você não entende dessas coisas. Ela ficou em silêncio. Antes você dizia que eu ajudava muito. Marcelo passou a mão no rosto. Antes a empresa era pequena. A frase ficou pesada no ar. Marina engoliu seco. E agora? Ele pegou o celular de novo. Agora eu tenho que lidar com gente do meu nível. Aquela frase bateu como um tapa, mas Marina não gritou, não chorou. Só recolheu os papéis da mesa. Nos dias seguintes, reparou em outra coisa. As pessoas começaram a tratar ela diferente. Num almoço com amigos da empresa, alguém comentou: "O Marcelo tá voando alto agora." Outro riu. "Merece coisa melhor." Marina ouviu aquilo fingindo que não entendeu. Noutra ocasião, uma mulher cochichou perto dela. "Já conheceu a nova assessora dele?" E riu. Aos poucos, Marina foi percebendo que a história dela estava sendo reescrita, sem ela participar, como se ela fosse só um capítulo antigo, alguma coisa que ficou para trás. Mesmo assim, tentou uma última vez. Uma noite silenciosa, Marina sentou no sofá do lado do Marcelo. Ele estava no celular. "Eu sei que tem outra pessoa." A frase saiu direta. Marcelo parou por um segundo. Depois soltou um suspiro cansado. "Você tá paranoica. Olha para mim e fala que não." Ele não olhou. Aquilo já foi resposta suficiente. Marina observou o perfil dele por alguns segundos. O mesmo homem por quem ela tinha brigado com a própria família anos atrás.
O mesmo homem que prometeu que nunca esqueceria quem esteve do lado dele quando ninguém acreditava. Agora nem conseguia olhar nos olhos dela. Foi naquele momento que alguma coisa mudou. Não foi um grito, não foi um escândalo, foi silêncio. Marina levantou do sofá devagar. Tá bom. Marcelo franziu a testa. Tá bom o quê? Ela pegou o celular dela em cima da mesa. Você não precisa mais fingir. Ele riu com desdém. Marina caminhou para o quarto, mas antes de entrar, falou uma última coisa. Só lembra de uma coisa, Marcelo. Ele olhou por cima do celular. O quê? Ela virou o rosto. História mal resolvida, sempre volta. E foi naquele momento que a Marina parou de tentar salvar o casamento e começou, pela primeira vez, a pensar em como sobreviver ao que vinha pela frente. Porque ela ainda não sabia exatamente como ia fazer, mas uma coisa já estava clara. Se o Marcelo achava que podia humilhar ela e simplesmente seguir em frente, ele estava prestes a descobrir que algumas pessoas aprendem a ser fortes, exatamente no dia em que param de implorar. O problema não foi só a traição, foi o jeito que o Marcelo começou a transformar aquilo num show. No começo, era sutil, coisa pequena que parecia detalhe, mas que para quem vivia era golpe todo dia. Num jantar com uns investidores, Marina chegou alguns minutos depois do Marcelo. Ainda tentava manter as coisas normais. Quando entrou no restaurante, viu o grupo sentado numa mesa grande perto da janela. Marcelo estava no centro, e a Nicole, sentada do lado dele. Marina caminhou até lá. Oi! Algumas pessoas responderam com um sorriso sem graça. Nicole só levantou a taça. Oi, Marina! Marcelo nem levantou da cadeira. Chegou atrasada. Ela puxou uma cadeira vazia. Trânsito. Um dos homens tentou quebrar o gelo. Bom, vamos pedir? Mas a Nicole se inclinou para o lado do Marcelo e comentou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Que engraçado. Pensei que esposa de empresário gostava de chegar primeiro. Algumas pessoas trocaram olhares. Marina só pegou o cardápio. Eu também trabalho, às vezes atraso. Nicole riu. Ah, claro, trabalho. O tom tinha uma ironia que ninguém fingiu não notar. Marcelo deu um gole no vinho. A Nicole só tá brincando. Marina ergueu a vista. Tô ligada. Mas o jantar continuou estranho. Cada comentário parecia ter um segundo sentido. E aos poucos, Marina percebeu que o Marcelo não fazia questão nenhuma de parar com aquilo. Na verdade, às vezes até parecia incentivar. Uns dias depois, veio coisa pior. Um evento grande da empresa, salão cheio, fotógrafo, empresário importante. Marina chegou vestida de preto, elegante, tentando manter a postura. Ainda era oficialmente a esposa do Marcelo. Mas quando entrou no salão, percebeu uma coisa estranha. A Nicole estava lá, não só como convidada. Ela estava do lado do Marcelo, recebendo o povo com ele, como se fosse a anfitriã. Marina caminhou até os dois. Boa noite. Nicole sorriu com exagero. Oi. Marcelo só falou. Chegou. Tô aqui. Marina olhou em volta. Você não falou que ela vinha. Nicole respondeu antes dele. Ajudei a organizar tudo. Um homem que estava perto cochichou com outro. Então é verdade. Marina ouviu. Marcelo pareceu ignorar. Fica tranquila, Marina. É só trabalho. Mas durante a noite, a situação piorou. Nicole conversava com os convidados como se fosse a nova dona do pedaço. Num momento, alguém perguntou: quanto tempo de casados? Antes da Marina responder, a Nicole falou: ah, isso está em processo de atualização. Algumas pessoas riram. Marcelo também. Marina sentiu o rosto queimar. Tentou manter a calma. Você acha graça? Marcelo deu de ombros. Você está levando tudo muito a sério. A frase caiu como um peso, mas a humilhação ainda não tinha chegado no pior ponto. Umas semanas depois, teve um almoço com vários sócios da empresa. Marina foi convidada. Quando chegou, percebeu que a mesa estava cheia e só uma cadeira estava vazia.
do outro lado, bem longe do Marcelo. Ela sentou. Durante todo o almoço, a Nicole ocupou o lugar do lado dele, rindo, tocando no braço dele enquanto falava. Num certo momento, um dos empresários perguntou: Marcelo, quem vai representar a empresa no evento do mês que vem? Marcelo apontou para Nicole. Ela. O homem olhou confuso. E a sua esposa? Marcelo respondeu sem olhar para Marina. Ela não participa mais dessas coisas. Algumas pessoas baixaram a vista. Marina sentiu um nó na garganta, mas ainda tentou se defender. Sempre participei. Marcelo esboçou um sorriso curto. Antes. Nicole apoiou o queixo na mão. Mas os tempos mudam. Um homem no fim da mesa soltou uma risada sem graça. Marina respirou fundo. Marcelo, dá pra gente conversar depois? Ele nem respondeu. Continuou falando com os outros. Foi naquele momento que a Marina percebeu uma coisa cruel. Para ele, ela já não existia mais. Era só um detalhe sem graça. Uma peça antiga que ainda não tinham tirado. Mesmo assim, ela tentou reagir uma última vez. Uns dias depois, Marina encontrou o Marcelo em casa. A Nicole não estava. Era a primeira vez em semanas que estavam sozinhos. Marina entrou na sala decidida. Isso tem que parar. Marcelo levantou a vista do celular. Agora você vai dar ordem? Tô pedindo respeito. Ele riu. Respeito? Marina manteve o olhar firme. Você está me expondo na frente de todo mundo. Marcelo levantou. Você mesma se expõe. Como? Ele cruzou os braços. Estando onde não devia. Marina piscou. Eu sou sua esposa. Ele inclinou a cabeça. Por enquanto. A frase cortou o ar. Mas Marina não recuou. Você vai assumir? Marcelo caminhou até a janela. Talvez. Ela deu um passo à frente. Então fala logo. Ele virou e falou uma coisa que ela nunca esqueceria. Você ficou no passado, Marina. O silêncio foi pesado, mas o golpe final ainda estava por vir. Umas semanas depois, chegou o evento que mudou tudo. Uma festa empresarial grande, salão cheio, luz, música, empresário importante de várias cidades. Marina decidiu ir, mesmo sabendo que talvez fosse um erro. Quando entrou no salão, algumas pessoas olharam surpresas. Outras cochicharam. Ela caminhou para o meio, e aí viu. Marcelo entrou no salão. Mas não estava sozinho. Nicole estava do lado dele, segurando o braço dele, como se fosse a esposa. Algumas pessoas começaram a comentar. Então é verdade. Trouxe ela. Marcelo caminhou confiante pelo salão. Quando viu a Marina, parou. O sorriso dele foi frio. Você veio. Marina respirou fundo. Vim. Nicole olhou para ela com um sorriso largo. Corajosa. Algumas pessoas se aproximaram discretamente para ver. Marcelo levantou a voz. Já que todo mundo está aqui, o salão ficou em silêncio. Acho justo deixar tudo claro. Marina sentiu o estômago embrulhar. Marcelo... Mas ele continuou. Eu e a Nicole estamos juntos. Os murmúrios se espalharam. Ele passou o braço na cintura dela. E muito em breve as coisas vão mudar oficialmente. Nicole sorriu para o público. Algumas pessoas riram, outras só olharam. Marina ficou parada, sozinha, no meio de um salão cheio de gente. E naquele momento, Marcelo falou a frase que ecoou como um tiro. Todo mundo merece alguém melhor. Umas risadas surgiram. Marina sentiu o peso de todos os olhares. E entendeu. Ele não queria só largar ela. Ele queria destruir ela, na frente de todo mundo. E por alguns segundos, parecia que ele tinha conseguido. Porque Marina ficou lá, imóvel, sem resposta, enquanto o salão inteiro olhava. Marina não lembrava exatamente como saiu daquele salão naquela noite. Só lembrava do barulho. Taça batendo, gente cochichando, umas risadas e o olhar do Marcelo, satisfeito. Quando finalmente entrou no carro, o silêncio foi pesado. As mãos dela ainda tremiam no volante. Por alguns segundos, ela só ficou lá,
parada, olhando o painel apagado. O celular vibrou, uma mensagem, nem precisou abrir para saber de quem era. Marcelo. Ignorou, ligou o carro e saiu para rodar sem rumo pelas ruas quase vazias de São Paulo. As luzes da cidade passavam borradas na frente dos olhos dela. Não porque ela estava chorando, mas porque a cabeça dela parecia estar longe. O caminho acabou levando a Marina para casa. O apartamento estava escuro quando ela entrou. Silencioso demais. Tirou os sapatos perto da porta e andou devagar até a sala. Tudo ali parecia igual. O sofá, a mesa de centro, as fotos na parede, foto de viagem, aniversário, conquista, história que agora parecia pertencer a outra pessoa. Marina pegou um dos porta-retratos. Era uma foto antiga. Ela e o Marcelo sorrindo na frente de um escritório alugado pequeno anos atrás. O primeiro espaço da empresa deles. Lembrava daquele dia. Marcelo tinha chorado quando assinou o contrato. Se isso der certo, vai ser por sua causa, falou na época. Marina ficou olhando para aquela foto por alguns segundos. Depois colocou o porta-retrato de volta na mesa. O silêncio voltou a encher a sala. Andou até a cozinha, abriu a geladeira e fechou de novo sem pegar nada. Sentou na cadeira e ficou lá, sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, Marina deixou a cabeça cair sobre os braços. A vontade de desistir apareceu ali, forte, porque lutar parecia cansativo demais, porque talvez fosse mais fácil simplesmente ir embora, desaparecer, começar de novo em outro lugar, sem explicação, sem confronto, sem aquela guerra. O celular vibrou de novo. Ela pegou. Outra mensagem do Marcelo. Deveria ter ficado em casa. Marina olhou para a tela por alguns segundos e alguma coisa dentro dela finalmente quebrou. Não foi tristeza, foi outra coisa, uma sensação diferente, como se todas as peças da história finalmente tivessem se encaixado. Ela percebeu que o Marcelo não estava só traindo ela, ele estava tentando apagar a história dela, transformar ela numa nota de rodapé na própria vida. Marina levantou da cadeira, foi até o escritório do apartamento. Abriu uma gaveta. Dentro tinha vários documentos antigos da empresa. Contrato, registro, papel, que ela ajudou a organizar anos atrás, quando ainda participava de tudo. Começou a folhear. No começo, só por costume, mas aí alguma coisa chamou a atenção dela. Um contrato diferente. Marina franziu a testa. Lembrava daquele documento. Era de uma negociação antiga, feita quando a empresa começou a crescer rápido demais. Puxou a cadeira e sentou. Leu com calma. Uma cláusula específica fez o coração dela bater mais forte. Marcelo sempre cuidou da parte pública da empresa, mas a estrutura jurídica tinha sido montada com a ajuda dela. E aquele contrato mostrava uma coisa interessante. Muito interessante. Marina pegou outro documento, depois outro. Algumas peças começaram a se encaixar. Ela percebeu uma coisa que ninguém mais parecia lembrar. A empresa não tinha crescido só por causa do Marcelo. Teve decisão estratégica, registro. E algumas delas ainda estavam oficialmente ligadas ao nome dela. Marina recostou na cadeira. Respirou fundo. Pela primeira vez naquela noite, um pensamento diferente apareceu. Talvez o Marcelo tivesse tão ocupado tentando humilhar ela, que esqueceu uma coisa importante. Ela não era só a esposa, era parte da história da empresa. E talvez mais do que ele imaginava. O celular vibrou de novo. Dessa vez, não era o Marcelo. Era uma notificação antiga de um contato. Um nome que ela não via há anos. Ricardo, um velho amigo da época em que a empresa ainda era pequena. Advogado, um dos poucos que conhecia toda a estrutura do negócio desde o começo. Marina olhou para o nome por alguns segundos. Depois pegou o telefone. Escreveu uma mensagem curta. Ricardo, ainda trabalha com direito empresarial? Uns segundos depois, veio a resposta. Trabalho sim. Por quê? Marina olhou para os papéis espalhados na mesa.
e um sorriso pequeno apareceu pela primeira vez naquela noite. Ela escreveu de novo. Acho que chegou a hora de revisar umas coisas. Do outro lado da cidade, Marcelo provavelmente achava que tinha vencido, que aquela noite tinha fechado a história. Mas a Marina já tinha entendido uma coisa. Algumas humilhações não terminam quando acontecem. Só marcam o começo de uma resposta. E naquele momento, pela primeira vez, ela sabia exatamente por onde começar. Na manhã seguinte, Marina acordou mais cedo que o normal. A cabeça dela ainda estava pesada, mas a sensação era diferente da noite anterior. Não era mais aquela mistura de choque e humilhação. Agora tinha foco. Os documentos ainda estavam espalhados em cima da mesa do escritório. Contrato antigo, registro de participação, ata de reunião dos primeiros anos da empresa, coisa que o Marcelo provavelmente já nem lembrava. Marina passou os dedos por um dos papéis. Foi ela quem organizou aquela parte quando tudo ainda era pequeno. Quando o Marcelo passava a noite em claro, tentando convencer investidor de que a empresa tinha futuro. Naquela época, ninguém acreditava. Quase ninguém. Só ela. O celular vibrou. Era o Ricardo. Posso te ver hoje à tarde. Marina respondeu só. Café nos Jardins, 3 horas. Horas depois, ela chegou no café alguns minutos antes. Ricardo entrou pouco depois. Parecia quase o mesmo de anos atrás. Terno simples, pasta de couro na mão, olhar atento de quem observa tudo antes de falar. Quando viu a Marina, esboçou um sorriso surpreso. Quanto tempo? Ela levantou. Uns bons anos. Sentaram. Ricardo olhou para ela com atenção. Andei vendo umas coisas sobre o Marcelo ultimamente. Marina soltou um suspiro pequeno. Imagino. Ele inclinou a cabeça. Mas você não me chamou para falar disso, chamou? Marina abriu a bolsa e colocou alguns documentos na mesa. Ricardo começou a folhear. A expressão dele mudou aos poucos. Pera aí. Passou uma página, depois outra. Você ainda tem participação nisso? Marina cruzou os braços. Tenho. Ricardo ergueu a vista. Ele sabe? Ela balançou a cabeça. Ele esqueceu. Ricardo recostou na cadeira. Isso é grande. Marina manteve o olhar firme. Tão grande quanto? Ele juntou os papéis de novo. Se esse registro tiver atualizado, você não é só a esposa dele. Ela não respondeu. Ricardo continuou. Você faz parte da estrutura da empresa. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Marina respirou fundo. Então, ele não pode simplesmente me apagar. Ricardo soltou uma risada curta. Não sem uma guerra. Marina apoiou os cotovelos na mesa. E se eu tiver pronta para isso? Ricardo observou o rosto dela por alguns segundos. Então a primeira coisa que você precisa saber é que talvez a situação dele seja pior do que você imagina. Ela franziu a testa. Como assim? Ricardo pegou o celular e abriu uns arquivos. Ainda acompanho uns movimentos da empresa dele. Passou o dedo na tela. Nos últimos 2 anos, tem coisa estranha aí. Marina se inclinou. Que tipo de coisa? Ricardo mostrou um relatório. Contrato inflado, transferência suspeita, uns pagamentos que não fazem muito sentido. Ela sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que ele está fazendo coisa ilegal? Ricardo deu de ombros. Tô dizendo que, se alguém resolver investigar, ele vai ter que explicar um monte de coisa. Marina ficou em silêncio. Uma mistura de raiva e surpresa começou a crescer dentro dela. Ele sempre falava que a empresa estava voando. Ricardo guardou o celular. Talvez esteja, mas às vezes a empresa voa rápido demais, quando alguém empurra do jeito errado. Marina olhou pela janela por alguns segundos. Então ele não tentou só me apagar. Ricardo concordou. Provavelmente também achou que você nunca ia entender o que estava acontecendo. Ela voltou a olhar para ele. E eu entendi. Ricardo sorriu.
Sempre foi a mais organizada dos dois. Marina respirou fundo. Quero saber de tudo. Ricardo abriu a pasta de novo. Então, vamos começar pelo básico. Durante as 2 horas seguintes, revisaram contrato, registro e relatório, peça por peça. Algumas coisas pareciam só decisão errada. Outras pareciam muito mais sérias. Num momento, Ricardo parou. Isso daqui. Apontou para um documento específico. Esse contrato pode ser um problema enorme para ele. Marina franziu a testa. Por quê? Ricardo virou a folha na direção dela. Porque ele usou a empresa para garantir uma coisa que não podia fazer sem a aprovação dos sócios. Marina sentiu o peito apertar. E eu sou uma dessas sócias. Ricardo concordou. Exato. Ela ficou uns segundos sem falar. Se isso vier à tona, Ricardo completou, ele pode perder muito mais que a reputação. O silêncio caiu sobre a mesa. Marina recostou na cadeira. Pela primeira vez, desde a noite da humilhação, percebeu uma coisa muito clara. Marcelo estava pisando em terreno frágil. Muito frágil. Ricardo fechou a pasta. Agora a pergunta é outra. Ela ergueu a vista. Qual? Você quer usar isso? Marina demorou uns segundos para responder. Porque aquela não era uma decisão pequena. Era o tipo de decisão que mudava o rumo de tudo. Ele tentou destruir minha vida. Ricardo permaneceu em silêncio. Na frente de todo mundo, Ricardo concordou devagar. Então você quer briga. Marina respirou fundo. Não. Ricardo franziu a testa. Não? Ela se inclinou para frente. Quero que a verdade apareça. Ricardo soltou uma risada curta. No mundo dos negócios, isso costuma ser a mesma coisa. Marina pegou um dos documentos da mesa. Se isso aparecer, quando devia ser? Ricardo pensou uns segundos. Depois sorriu. Num lugar de onde ele não possa fugir. Ela inclinou a cabeça. Tipo onde? Ricardo respondeu sem hesitar. No meio de um evento público. Marina lembrou na hora da festa empresarial que ia ter na semana seguinte. O maior encontro anual do setor. Onde o Marcelo sempre gostava de aparecer como o grande vencedor. Ela ergueu a vista. Ele vai estar lá. Ricardo concordou. Então, talvez, esse seja o lugar perfeito. Marina respirou fundo. Mas precisa de mais coisa. Ricardo abriu o celular de novo. Já estava pensando nisso. Mostrou outra lista. Umas pessoas que trabalharam com ele recentemente. Marina leu os nomes. Testemunha? Ricardo esboçou um sorriso leve. Gente que pode confirmar o que esses documentos mostram. Ela ficou em silêncio. A ideia começou a tomar forma. Devagar, mas sólida. Ricardo fechou a pasta. Se a gente fizer isso, tem que ser perfeito. Marina concordou. Vai ser. Ele apoiou os braços na mesa. Porque se a gente errar, ele vai virar o jogo. Ela respondeu firme. Então não pode errar. Ricardo levantou. Combinado. Marina também levantou. Antes de ir embora, ele falou. Tem mais uma coisa. Ela virou. O quê? Ricardo esboçou um sorriso leve. Você não vai entrar nesse evento sozinha. Marina franziu a testa. Por quê? Ricardo respondeu com calma. Porque quando tudo começar, você vai precisar de alguém do lado. Ela pensou por um segundo. Depois concordou. E foi naquele momento que o plano começou a tomar forma de verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo provavelmente continuava achando que a história já tinha terminado, que a Marina estava derrotada, que aquela noite tinha sido o capítulo final. Só que ele ainda não sabia de uma coisa. Algumas histórias não terminam na humilhação. Às vezes, elas estão só começando a virar. Nos dias seguintes, Marina praticamente sumiu da rotina social que o Marcelo frequentava. Para quem olhava de fora, parecia simples. Depois da humilhação pública, tinha sumido de vergonha. E era exatamente isso que o Marcelo queria que todo mundo pensasse.
Enquanto isso, no silêncio, as peças começaram a se mover. Marina passou quase 2 dias inteiros no escritório do Ricardo. A mesa estava coberta de documento, relatório financeiro e cópia de contrato antigo. Ricardo andava de um lado para o outro enquanto revisava tudo. Se isso tiver certo, ele passou de vários limites legais. Marina observava em silêncio. Sempre teve pressa demais. Ricardo virou outro documento. Pressa é o menor dos problemas. Aqui tem garantia financeira da empresa sem autorização dos sócios. Ergueu a vista. Você. Marina concordou devagar. Ele sabia que eu tinha participação. Ricardo respondeu, mas provavelmente achou que você nunca ia usar. Ela cruzou os braços. Ele me subestimou. Durante aquelas horas, começaram a montar o que o Ricardo chamou de linha de queda. Cada documento mostrava uma parte da história. Transferência estranha, contrato feito sem aprovação, garantia financeira assinada só pelo Marcelo e, em alguns casos, decisão que podia colocar em risco a empresa inteira. Ricardo separou alguns papéis. Esses são os principais. Marina olhou para a pilha. Dá. Ele respirou fundo. Se aparecer no lugar certo, é devastador. Mas faltava uma coisa. Testemunha. Ricardo abriu uma lista de nomes. Algumas dessas pessoas trabalharam diretamente nessas negociações. Marina reconheceu 2 nomes. Vão falar? Ricardo deu de ombros. Depende de como a conversa for conduzida. Nos 2 dias seguintes, fez umas ligações. Umas foram rápidas, outras demoraram mais. Numa delas, Marina percebeu que o tom da conversa mudava. Ricardo apoiou o celular no ombro. Você sabe que isso pode explodir, né? Silêncio do outro lado. Então talvez seja melhor você contar sua versão antes que alguém conte por você. Desligou e olhou para Marina. A gente tem um. Marina sentiu o coração acelerar. Quem? Ricardo respondeu. Renato. Ele estava na negociação daquele contrato grande. Ela concordou. Vai falar? Ricardo sorriu. Se for na hora certa, sim. A parte seguinte do plano era mais delicada. Precisavam escolher o momento e o lugar. Ricardo abriu o calendário de evento do setor. Só tinha um que realmente importava. O grande encontro anual de empresários da região. O mesmo evento em que o Marcelo sempre gostava de aparecer como estrela. Marina apontou para a data. Esse, Ricardo concordou. Perfeito. Ela respirou fundo. Ele vai tentar impressionar todo mundo. Ricardo respondeu. E é exatamente por isso que vai doer mais. Mas enquanto o plano tomava forma, apareceu um problema. 2 dias antes do evento, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Atendeu no meio do escritório. Marina percebeu que a expressão dele mudava. Como assim você não vai? Silêncio. Renato, escuta. Mais silêncio. Ricardo passou a mão no rosto. Você prometeu. Desligou. Marina levantou na hora. O que foi? Ricardo suspirou. Ele ficou com medo. O estômago dela embrulhou. Então acabou? Ricardo balançou a cabeça. Calma. Começou a andar pela sala. Ele não quer aparecer em público. Marina cruzou os braços. Sem ele, a gente perde uma peça importante. Ricardo parou. Pensou uns segundos. Depois abriu o notebook. Talvez não. Digitou rápido. Uns minutos depois, virou a tela para Marina. Olha isso. Era um conjunto de mensagens trocadas entre o Renato e o Marcelo sobre o contrato suspeito. Marina leu em silêncio. Uma das mensagens chamou a atenção dela. Assina logo. Ninguém vai revisar. Ricardo apontou. Isso é praticamente uma confissão. Marina respirou fundo. Isso pode substituir o depoimento? Ricardo respondeu. Se for apresentado do jeito certo, pode. Ela concordou. Então a gente segue. Ricardo fechou o notebook. A gente segue. Na noite do evento, o salão já estava cheio. Empresário conversando.
música baixa, garçons circulando. No meio de tudo, Marcelo conversava com uns investidores importantes. Nicole estava do lado dele, elegante, sorrindo para quem passava. Algumas pessoas comentavam: formam um casal poderoso. Marcelo parecia completamente à vontade, seguro, confiante, como alguém que acha que ganhou. Na entrada do salão, duas figuras apareceram. Marina caminhava com calma. Do lado dela, o Ricardo. Ela vestia um vestido simples, mas elegante. A postura dela era diferente da última vez que esteve lá. Mais firme, mais segura. Ricardo inclinou a cabeça. Última chance para desistir. Marina olhou para o salão cheio, para o Marcelo rindo com os convidados. Depois respondeu com calma. Ele quis um show. Ricardo sorriu levemente. Então, vamos dar. Começaram a caminhar para o meio do salão. E naquele momento, Marcelo ainda não fazia ideia de que a noite que ele imaginava como mais uma celebração estava prestes a se transformar no maior desastre da vida dele. Marcelo estava no meio do salão, rodeado de uns empresários que riam de alguma coisa que ele tinha acabado de falar. A taça de vinho girava devagar entre os dedos dele, enquanto a Nicole ficava do lado, com aquele sorriso de quem achava que estava no lugar certo. Esse foi o melhor ano da empresa até agora. Falava em voz alta para quem tivesse perto ouvir. A gente vai crescer muito mais ainda. Um dos investidores levantou a taça. Nunca duvidei. Outro comentou: você soube jogar o jogo direitinho. Marcelo esboçou um sorriso satisfeito. Negócio é simples. Quem fica parado, fica para trás. Algumas pessoas concordaram. Nicole apoiou a mão no braço dele. E ainda tem gente que acha que pode competir com você. Umas risadas surgiram. Foi naquele momento que Marcelo percebeu uma coisa diferente. Uns convidados começaram a olhar para a entrada do salão. Ele virou a cabeça e viu Marina caminhando com calma. Do lado dela, o Ricardo. O sorriso do Marcelo sumiu por um segundo, mas voltou pouco depois. Deu um gole no vinho. Olha quem apareceu! Uns convidados se afastaram um pouco para abrir passagem. Marina e Ricardo pararam a poucos metros dele. Nicole ergueu as sobrancelhas. Achei que você não ia ter coragem de voltar. Marina ignorou. Marcelo levantou a taça como se fosse brindar. Veio olhar? Marina respondeu com calma. Na verdade, vim conversar. Algumas pessoas se aproximaram discretamente. O clima mudou. Marcelo riu. Conversar? Apontou em volta. Esse não é bem o lugar para drama. Ricardo deu um passo à frente. Talvez seja o lugar perfeito. Marcelo olhou para ele, e o rosto dele endureceu. Você, reconheceu. Ricardo manteve a postura. O mesmo. Marcelo soltou uma risada curta. Agora virou segurança particular? Algumas pessoas riram. Nicole comentou. Que cena patética. Marcelo voltou a olhar para Marina. Se veio fazer barraco, sugiro pensar melhor. Ela permaneceu tranquila. Não vim fazer barraco. Ele inclinou a cabeça. Então veio fazer o quê? Marina respondeu, sem levantar a voz. Lembrar algumas pessoas de certas coisas. Marcelo riu de novo. Que coisas? Ela olhou em volta do salão. Da empresa. O sorriso dele aumentou. Ah, agora virou especialista em negócio? Algumas pessoas riram outra vez. Marcelo deu outro gole no vinho. Marina, você devia ter aceitado que esse capítulo acabou. Apontou para Nicole. A vida segue. Nicole sorriu. Alguns sabem evoluir. Marcelo voltou o olhar para os convidados. Desculpa por isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar a realidade. Uns investidores concordaram. Ele levantou a taça de novo. A empresa continua crescendo, e é isso que importa. Mas Marina não se mexeu. Só falou, crescendo ou se segurando em contrato que não devia existir. O sorriso do Marcelo congelou por um segundo. Do que você está falando? Ricardo abriu a pasta que segurava. O salão começou a ficar mais silencioso. Talvez seja melhor eu explicar, falou.
Marcelo soltou uma risada forçada. Isso é ridículo. Mas algumas pessoas já olhavam com curiosidade. Marina pegou o primeiro documento. Esse contrato foi assinado há 2 anos. Mostrou para um dos investidores mais próximos. O senhor reconhece essa negociação? O homem pegou o papel, franziu a testa. Sim, foi uma parceria grande. Marina concordou. Exato. Marcelo tentou interromper. Isso não prova nada. Mas Marina continuou. O estranho é que essa decisão precisava da aprovação dos sócios. Ergueu a vista para o Marcelo. E isso nunca aconteceu. Uns convidados começaram a murmurar. Marcelo apertou a mandíbula. Você não entende nada disso. Ricardo respondeu. Na verdade, ela entende mais do que você imagina. Pegou o outro documento. Porque ela ainda tem participação na empresa. O murmúrio no salão ficou mais forte. Um investidor perguntou. Participação? Ricardo concordou. Desde o começo. Marcelo ficou completamente imóvel por alguns segundos. Nicole olhou para ele. Isso é verdade? Ele respondeu rápido demais. Não. Mas Ricardo já mostrava outro documento. Registro oficial. O homem que segurava o primeiro papel ergueu a vista. Isso parece legítimo. Marcelo tentou rir. Papel velho não significa nada. Marina então pegou o celular do Ricardo. Talvez isso ajude. Mostrou a tela para o mesmo grupo. Uma troca de mensagens apareceu. Uma dizia, assina logo, ninguém vai revisar. O nome no topo da conversa era claro, Marcelo. O silêncio caiu no salão. Ele engoliu seco. Isso tá fora de contexto. Ricardo respondeu. Então talvez você queira explicar melhor. Outro empresário pegou o telefone para olhar. Isso parece bem direto. Nicole recuou meio passo. Marcelo percebeu que os olhares em volta dele estavam mudando. Antes curiosos, agora desconfiados. Tentou retomar o controle. Isso é um ataque pessoal. Marina manteve o olhar firme. Não, respondeu. Isso é só o começo. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio que tomou conta do salão foi pesado, quase estranho demais para um evento que, minutos antes, parecia uma celebração. O empresário que segurava o celular ainda olhava para a tela. Ergueu a vista devagar. Marcelo, isso é sério. Algumas pessoas começaram a se aproximar mais. Antes só tinham curiosidade. Agora queriam ouvir cada palavra. Outro investidor pediu o telefone. Deixa eu ver. Leu as mensagens. Depois ergueu as sobrancelhas. Você falou que ninguém ia revisar aquele contrato? Um murmúrio começou a crescer no salão. Nicole olhou de um rosto para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Marcelo, fala alguma coisa. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Um homem no fundo comentou. Isso não cheira bem. Outro completou. Se ele assinou isso sem autorização. As frases começaram a se espalhar como fogo. Antes aliado. Agora analista. Renato, o empresário que tinha participado da negociação original, apareceu no meio do grupo. Olhou os documentos. Depois olhou para o Marcelo. Sabia que aquele contrato ia dar problema. Algumas cabeças viraram para ele. Sabia disso? Perguntou alguém. Renato respondeu com um suspiro pesado. Questionei na época. Marcelo virou para ele na hora. Você também assinou. Renato balançou a cabeça. Assinei porque você me garantiu que os sócios estavam de acordo. O murmúrio aumentou. Um dos investidores comentou. Isso pode ser fraude societária. Outro falou. Se isso vier à tona, a empresa pode afundar. Nicole agora parecia completamente perdida. Isso é um mal-entendido. Mas ninguém prestava atenção nela. Todos os olhares estavam no Marcelo. Ele respirava mais rápido agora. A arrogância que dominava a postura dele minutos antes tinha desaparecido. No lugar tinha tensão. Um homem mais velho, conhecido no setor, falou em voz alta para todo mundo ouvir. Marcelo, você mentiu para os investidores? Silêncio. Ele tentou responder.
Não é assim que funciona. Mas a frase soou fraca. Marina permaneceu calada, só observando, porque pela primeira vez naquela noite, ninguém olhava para ela com pena. Todos olhavam para o Marcelo, e o clima no salão tinha mudado completamente. O mesmo público que antes ria com ele, agora sussurrava contra ele. Um empresário balançou a cabeça. Eu coloquei dinheiro nessa empresa. Outro cruzou os braços. Eu também. Renato respirou fundo. Se esse documento se confirmar, vai ter investigação. A palavra caiu como um peso. Investigação. Nicole deu um passo para trás. Marcelo, você falou que estava tudo bem. Ele olhou para ela, mas não respondeu. Um dos investidores devolveu o celular para o Ricardo. Isso precisa ser revisado imediatamente. O salão inteiro agora estava tomado por murmúrio. Uns convidados começaram a se afastar. Outros olhavam para o Marcelo com uma expressão completamente diferente da que tinham no começo da noite. O respeito tinha virado desconfiança, a admiração tinha virado julgamento, e no meio de tudo, Marcelo estava sozinho. Ele percebeu e tentou retomar o controle. Levantou a voz. Isso é um ataque. Mas ninguém riu, ninguém concordou. O público tinha virado, e o Marcelo sabia, passou a mão no rosto. Esse documento não prova nada. Ricardo respondeu com calma. Então você não vai ter problema em mostrar todos os registros da empresa. Marcelo não respondeu, e aquele silêncio falou tudo. Um empresário falou em tom seco. Exijo acesso imediato às auditorias. Outro completou. Eu também. Renato suspirou. Isso vai ficar feio. Nicole olhou em volta e finalmente entendeu que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Soltou o braço do Marcelo, devagar, como se de repente não quisesse mais estar associada àquela cena. Aquela ação pequena não passou despercebida. Algumas pessoas notaram e cochicharam. Marcelo percebeu, e alguma coisa dentro dele finalmente quebrou. Vocês estão exagerando. Mas agora ninguém estava disposto a proteger ele. A queda já tinha começado e não tinha jeito de parar. Marcelo olhou em volta. Os rostos que antes sorriam para ele agora estavam fechados. Uns conversavam em grupo pequeno, outros simplesmente se afastavam. O salão que minutos antes parecia o palco da vitória dele, agora parecia um tribunal. Apontou para Marina. Isso foi planejado. Ela não respondeu, só manteve o olhar firme. Marcelo soltou uma risada nervosa. Claro que foi. Começou a andar de um lado para o outro. Você esperou o momento. Ricardo respondeu com calma. Na verdade, foi você quem criou esse momento. Marcelo parou. O rosto dele estava vermelho agora. Você sempre quis me ver cair. Marina falou pela primeira vez desde que o público tinha virado contra ele. Não, a voz dela saiu tranquila. Só esperei você mostrar quem realmente é. O silêncio voltou. Marcelo olhou em volta de novo, procurando apoio, mas ninguém falou nada. Nicole já estava uns passos mais atrás, observando tudo de longe. Um investidor caminhou até o Marcelo. Até tudo isso ficar claro, retiro meu apoio. Outro empresário concordou. Eu também. A frase se espalhou rápido, como uma reação em cadeia. Cada nova declaração parecia tirar um pedaço maior do poder que o Marcelo tinha construído. Ele começou a perceber a dimensão do problema. Vocês não podem fazer isso. Mas podiam. E estavam fazendo. Renato se aproximou uma última vez. Te avisei sobre aquele contrato. Marcelo respondeu com raiva. Você também assinou. Renato deu de ombros. Mas você mentiu. Foi o golpe final. Porque agora não era só a Marina falando. Era alguém que fazia parte do círculo dele. O empresário mais velho falou de novo. Isso vai precisar de uma auditoria completa. Outro completou. E investigação. A palavra voltou. Investigação. Marcelo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, percebeu uma coisa que provavelmente nunca tinha imaginado. Estava sozinho, completamente sozinho. Marina ainda estava lá, mas não sorria.
Não comemorava, só respirava fundo, como alguém que finalmente tinha saído de um peso enorme. Ricardo colocou a mão no ombro dela. Acabou. Marina olhou uma última vez para o Marcelo, o mesmo homem que dias antes tinha tentado destruir ela em público. Agora parecia menor, confuso, perdido no meio de um salão onde ninguém mais estava do lado dele. Ela virou e começou a caminhar para a saída, sem pressa, sem olhar para trás, porque algumas vitórias não precisam de aplauso, só precisam de silêncio. E naquela noite, o silêncio falou tudo. Marina atravessou o salão devagar. O barulho atrás dela ainda continuava. Murmúrio, gente conversando em grupo, umas vozes mais altas discutindo contrato e auditoria. Mas, conforme se aproximava da saída, esses sons começaram a ficar longe, como se pertencessem a outro lugar, outra vida. Ricardo caminhava do lado dela. Nenhum dos dois falou por uns segundos. Quando chegaram perto da porta do salão, ele finalmente comentou: "Você tá bem?" Marina respirou fundo antes de responder. "Acho que sim." Saíram para o corredor do hotel. O ar parecia mais leve ali fora. O silêncio era quase estranho depois de tudo que tinha acontecido lá dentro. Marina apoiou um instante na parede, fechou os olhos. A cabeça dela ainda processava tudo. A humilhação, os anos de esforço, aquele momento no salão em que o Marcelo tentou apagar ela da própria história. E agora, a queda dele diante das mesmas pessoas que antes admiravam ele. Ricardo observou em silêncio. "Você não parece alguém que está comemorando." Marina abriu os olhos. "Por que não tô?" Ele inclinou a cabeça. "Depois de tudo que aconteceu, isso é normal." Ela esboçou um sorriso pequeno e cansado. "Não fiz isso para destruir ele." Ricardo cruzou os braços. "Mas ele se destruiu sozinho." Marina não respondeu. Só olhou pela janela do corredor, onde as luzes da cidade de São Paulo brilhavam longe. Depois de uns segundos, falou: "Só queria que ele lembrasse quem ajudou a construir tudo." Ricardo concordou. "Agora ele vai lembrar." Ficaram lá mais uns instantes. Depois Marina respirou fundo. "Vamos embora." Uns dias depois, a história já tinha se espalhado. Nos grupos de empresário, nas reuniões do setor, nos corredores das empresas que faziam negócio com o Marcelo. A palavra auditoria tinha virado assunto constante. Um comentário rápido sobre o Marcelo circulou entre investidores importantes. Ele vai ter que explicar um monte de coisa. Uns contratos foram congelados, umas negociações foram suspensas. E aos poucos, o império que ele achava que controlava começou a balançar. Mas Marina não acompanhava tudo de perto. Estava ocupada reconstruindo a própria vida. Numa terça-feira de manhã, Marina entrou num prédio comercial no centro da cidade. Nada luxuoso. Nada parecido com os eventos que o Marcelo costumava frequentar. Levava uma pasta simples nas mãos. Uma placa discreta na porta dizia: Marina Oliveira Consultoria. Ricardo abriu a porta para ela. "Bem-vinda ao novo escritório." Marina olhou em volta. Era pequeno. Uma mesa, umas cadeiras, uma estante com espaço ainda vazio. Mas tinha uma coisa ali que fazia a diferença. Aquilo era dela. Ricardo comentou: "Você sabe que podia ter ficado com muito mais da empresa." Marina colocou a pasta em cima da mesa. "Sei." "Então por que não ficou?" Ela pensou uns segundos. "Porque não queria passar o resto da vida brigando com ele." Ricardo sorriu. "Então você escolheu começar de novo." Marina concordou. "Do meu jeito." Umas semanas depois, já tinha os primeiros clientes. Pequeno empresário, empresa familiar, gente que estava começando exatamente como o Marcelo tinha começado anos atrás. Mas agora Marina tinha uma coisa que antes não tinha: experiência e clareza. Uma tarde, enquanto organizava uns documentos na mesa, um homem jovem entrou no escritório. Parecia nervoso. "Você é a Marina?" Ela ergueu a vista. "Sou." Ele respirou fundo. "Ouvi falar de você." Marina inclinou a cabeça.
E ele colocou uns papéis em cima da mesa. Meu sócio quer me tirar da empresa. Ela observou os documentos. A história parecia familiar demais. O homem continuou. Ele fala que não faço mais parte do futuro do negócio. Marina fechou a pasta devagar. Olhou diretamente para ele. E você acredita nisso? Ele hesitou. Não sei. Ela levantou. Caminhou até a janela do escritório. As mesmas ruas da cidade estavam lá fora. Movimento, barulho, vida passando. Marina virou de novo para ele. Então vamos começar entendendo uma coisa. Ele ergueu a vista. O quê? Ela respondeu com calma. Quem ajudou a construir isso não se apaga tão fácil. O homem pareceu respirar mais aliviado. E naquele momento, Marina percebeu uma coisa importante. A história dela não tinha terminado naquela noite no salão. Aquilo tinha sido só o ponto em que ela finalmente parou de viver na sombra de alguém. Agora, estava escrevendo algo novo. Algo que não dependia do Marcelo, nem da queda dele. Só dela. Naquela noite, enquanto fechava o escritório, Marina passou perto da estante e parou na frente de uma foto pequena que tinha colocado lá. Era antiga. Ela e o Marcelo no primeiro escritório. Mas agora, aquela foto não doía mais. Era só uma lembrança. Uma prova de que ela tinha estado lá no começo. Marina apagou as luzes do escritório. Antes de sair, olhou uma última vez para a sala e falou baixo para si mesma. Agora eu sei exatamente quem sou. Essa história me faz pensar numa coisa muito poderosa. Eu vi como a dor pode dobrar alguém por um tempo, mas também vi como pode transformar uma pessoa quando ela decide não aceitar mais ser diminuída. Isso me lembra que algumas quedas não existem para destruir a gente, mas para mostrar a força que a gente nem sabia que tinha dentro de si. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like aqui no vídeo. Pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme para o canal e mostra que histórias assim realmente valem a pena ser contadas. E eu também quero conhecer você melhor. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Juro, sempre passo por lá para ler as mensagens e faço questão de responder quem tira um tempo para comentar. Se você acredita no poder das histórias que mostram força, superação e novos começos, aproveita agora e se inscreve no canal. Ele ainda está crescendo e cada nova inscrição é o combustível que me faz continuar trazendo histórias cada vez mais impactantes para você. E não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que estão aparecendo aí na sua tela agora e continua assistindo. Tenho certeza que a próxima também vai te prender até o final. Te vejo no próximo vídeo.